Então hoje eu quero falar com você sobre se comunicar. Na primeira semana eu falei da sabedoria do Irão Abi. Ele sabia trabalhar com cada tipo de material: ouro, prata, ferro, bronze, madeira, pedra. Ele sabia cada material, ele sabia o ponto para fazer a transformação daquele material, as ferramentas, a temperatura, como manusear com aquele material. Falamos aqui também sobre o que o sábio, ele acerta no tempo e no modo certo. Semana passada eu falei de Provérbios 15, sobre as palavras, perguntar e responder. E hoje eu quero falar sobre comunicação, quero falar sabedoria para se comunicar. Às vezes nós não estamos tendo sabedoria para nos comunicar com a família. Alguém aqui já se sentiu falando com as paredes? Você que está aí, você já se sentiu falando com as paredes? Quem é que já se sentiu assim? Ah, pastor, lá em casa parece que eu estou falando com as paredes, com as portas, com qualquer coisa, menos com pessoas. Sabe que às vezes o problema pode estar na nossa falha ao se comunicar com essas pessoas. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Que eu não estou dizendo que a minha família não seja, às vezes, não tem uma porcentagem do problema, mas muitas vezes nós não estamos percebendo que a nossa forma de se comunicar não está sendo sábia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, 1 Coríntios 14, versículo de número 9. Eu quero que você leia comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. A Bíblia diz assim, vamos todo mundo junto. Ó. Assim também vós, se com a língua, olha o que a Bíblia diz, não pronunciares palavras, você tem uma caneta aí para anotar, bem inteligíveis. Tem alguém que fala outro sentido aí? Todo mundo fala a mesma coisa que eu? Bem inteligíveis. Tem uma Bíblia que fala assim que é de fácil compreensão, de fácil entendimento. Ou seja, palavras bem inteligíveis. O que são palavras inteligíveis? Palavras de fácil compreensão, de fácil entendimento. Aí diz aqui, como se entenderá o que diz? Então a Bíblia está dizendo que se eu não conseguir falar palavras que o outro compreenda, ele não vai me entender. E olha o que o Paulo diz, qual é o resultado disso? Quando eu falo de uma forma que o outro não me compreende, o final do versículo, porque estareis como que falando ao quê, pessoal? Ao ar. Então Paulo está dizendo que às vezes eu estou falando com as paredes em casa. Pastor, parece que eu estou falando com o sofá, com a porta, com as paredes, com o teto, com qualquer coisa, menos com pessoas. Porque o que eu falo parece que não entra, ele não compreende, o filho, a filha, o cônjuge, o familiar, parece que não entra, a pessoa não compreende, não aceita, não entende. Então Paulo está dizendo que se eu não falar palavras de fácil compreensão, como eles vão entender o que eu digo? E daí ele diz assim, final do versículo 9, porque estareis como que falando ao quê, pessoal? Ao ar. Então, o que é se comunicar? Falar de uma determinada maneira com que eu consiga fazer o outro me compreender. Isso é se comunicar. Eu estou falando de uma determinada forma que eu faço com que o outro consiga me compreender, me entender. Você já viu que tem pessoas que quando elas vão escrever, a letra delas é terrível. É tão terrível a letra da pessoa que você tem que chamar um historiador com pós-graduação em arqueologia para ele decifrar aerógrafos. Sabe aquelas letras dos povos antigos? Aí você pergunta para a pessoa, mas que letra? Aí a pessoa olha para você e diz, ah, mas eu me entendo. Mas se comunicar não é você se entender. É fazer com que o outro entenda você. Então não importa se eu me entendo. Quem é que fez caderno de caligrafia aqui? Então você tem que ter uma letra boa. Você enganou o professor. A gurizada hoje em dia nem sabe o que é caderno de caligrafia. E tinha que fazer direitinho, senão o professor ainda incomodava, se não ficasse como ela queria, a letra bem desenhadinha, bem feitinha. Então não importa se eu me entendo com a letra que eu faço, não importa se eu me entendo com o jeito que eu escrevo. Se comunicar não é eu me entender, é eu conseguir fazer o outro me compreender. Não importa se eu estou me entendendo, o importante é o outro. Se o outro está compreendendo, então Paulo está falando que se eu conversar, eu quiser passar, pedir uma ajuda, passar uma informação de um jeito que não seja compreensível, ele diz, se o outro não vai me entender, eu vou falar com ar. Parece que eu estou falando com as paredes, parece que eu estou falando com ar, porque o outro não vai conseguir compreender aquilo que eu estou falando para ele. É que nem aquele familiar que diz assim para você, eu me acho na minha bagunça.
Você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu me acho na minha bagunça, eu me acho na minha bagunça. Não existe isso, me acho na minha bagunça. Ninguém gosta de bagunça. Então, não é eu me acho, eu sei. Eu preciso comunicar alguma coisa para o outro precisa me entender. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é a sabedoria do Irão Abi. Por quê, pastor? Porque você tem que ver que tipo de familiar você tem dentro da sua casa. Que tipo de pessoa mora contigo, mora na tua casa, mora no teu lar. Para você, poxa, quem é o meu familiar? Quem é o meu marido? Quem é a minha esposa? Quem é o meu filho e a minha filha? Como assim, pastor, quem é? Às vezes, o nosso raciocínio é mais rápido e o raciocínio do familiar é o quê? Mais lento. Às vezes a gente enxerga na frente e o familiar, não. Aí não adianta você falar com a pessoa achando que ela vai ser igual, ela não vai te entender. Eu vou te dar um exemplo, daqui a pouco eu volto para o raciocínio. Primeira coisa, você chega para o seu familiar e diz assim, fulano ou fulana, tanto faz, frita um ovo, por favor. Bom, na tua cabeça, fritar ovo. Vamos lá. Armário, panelinha, borda baixa, boca aberta, chamada frigideira. Bom, peguei ela. Outro armário. Vamos lá? Óleo. Bom, isso aqui é o azeite. Vou botar aqui um pouquinho na frigideira. Ovo, sal. Bom, vamos abrir aqui os talheres, a gaveta dos talheres ali e tal. O que eu preciso aqui? Ah, escumadeira. Essa aqui é retinha assim, para escorrer no meio. Bom, fritar o ovo. Ah, o detalhe. Deixa eu pegar algo redondinho assim para encaixar nessa boca, chamada tampa. Para não fazer tanta sujeira no fogão. E ainda vou fazer o quê? Baixar o fogo. Isso é fritar ovo na sua cabeça. Mas eu tenho que descobrir quem é o meu familiar. Para saber me comunicar com essa pessoa. Porque você chega para o seu familiar e diz, frita um ovo lá. Ele vai lá e pega uma caçarola, sabe? Não bota óleo, quebra o ovo ali dentro. Não bota tampa, deixa o fogo alto. Em vez de pegar a escumadeira, ele pega uma concha. Você já viu o estrago que vai dar nessa cozinha, nessa casa? Porque às vezes você diz, frita ovo. Mas irmão, o meu raciocínio é uma coisa e o raciocínio do meu familiar é o quê? E eu vou ter que descobrir quem é que eu tenho na minha casa. Porque o jeito daquela pessoa pensar é diferente do meu. Eu penso na frigideira, o fulano pensa na caçarola. Eu pego a escumadeira, ele vai com garfo. Pegar o ovo com garfo. Né? Vai lá, não, mas eu pego com garfo mesmo. Você diz, a geminha mole, por favor. E quando ele pega com garfo, não vai dar certo. Principalmente não botou óleo. Então cada um tem uma cabeça e você tem que descobrir. Pastor, eu sou um processador i7. Eu estou na frente, acelerado. Só que o meu familiar, o que o seu familiar é? Às vezes é aquele 486. Lembra aqueles antigão quadradão? Que você dava o play de manhã, você podia tomar banho, secar a roupa, o cabelo, fazer o que você quisesse, arrumar, almoçar, sair de tarde. Quando você voltava de noite, a bolinha ainda estava girando. No outro dia de manhã, abria a página. Às vezes seu familiar é desse jeito, você não sabe quem é o seu marido, quem é a sua esposa, quem é o seu filho. Aí não adianta eu falar fritar ovo, porque a pessoa entende diferente de mim. É a mesma coisa você chegar. Quem é que já conversou com uma criança de 3 anos? Você já conversou com uma criança pequena com 3 anos? Com 3 anos ela está caminhando e começando a falar. Aí você chega, vamos dizer que o nome dele é Joãozinho. Ô Joãozinho, tudo bom? O que você acha do técnico da seleção brasileira? Parece que eles não querem jogar a Copa, todos os jogadores ali entraram num complô. Qual é a tua opinião? Pô, o Joãozinho vai olhar e vai, eu tenho 3 anos. E vai dizer, pô, ele não sabe de nada, ele não sabe nem o que falar. A criança vai te entender? A capacidade de raciocínio dela não está batendo com o seu. Você tem que se adaptar a essa pessoa. Oi, Joãozinho, tudo bom, meu querido? Ah, que bonitinho, você está crescendo. Quantos aninhos você tem? Aí ele não fala os anos, né? Quando está pequenininho, ele bota os dedinhos, né? 3. Que bacana, e esse carrinho na tua mão, quem é que te deu? Mamãe ou papai? Vai dizer, mamãe. Ah, que legal, deixa eu ver o teu brinquedinho. Ah, tá. Ele agora te entendeu. Porque agora você está falando de uma forma que ele vai te entender. Primeiro, quem é o seu familiar? Enxerga na frente? É mais para trás? Tem criatividade? Não tem. Tem iniciativa? Não tem. Quer diminuir o estresse? Descobre quem você tem na sua casa e pede sabedoria para se comunicar com eficácia. O estresse é, você está pensando na frente e quer que o familiar pense na frente. Às vezes seu familiar é carro velho.
Como é que funciona carro velho? Você tem que botar na banguela, empurrar, e antes de pegar ele dá aquela... Pum, pum, pum. Aí ele sai pegando. Sai, dá aquela tremida assim, daqui a pouco ele vai, né? Aí ele pega no tranco, sai, dá aquela tremida assim, daqui a pouco pega, sai um pouco de fumaça, mas daqui a pouco anda. Então você tem que descobrir quem é o seu familiar. Às vezes o meu familiar não tem um raciocínio igual ao meu, não tem a inteligência que você tem, ele não foi criado pela família que você foi. A sua família te ensinou a pensar onde? Na frente. Porque às vezes a mulher liga para o marido depois do café da manhã, 10 da manhã, o marido está no emprego, amor, o que nós vamos jantar? Ixi, já era. Pode saber que o teu marido vai dizer, não estou com fome, nem pensei na janta, porque eu nem pensei no almoço ainda. Ele vai dizer para você, não, eu nem sei, janta, que isso, a hora é muito cedo, janta. Então, não adianta você querer que ele funcione como você funciona, você vai ter que ter sabedoria para se comunicar com ele. Tem familiar que você tem que falar, tem uns que falar não adianta, eles esquecem. Aí você tem que escrever. Mas tem uns que não adianta escrever por ponto. Tem que escrever com detalhe. Tem outros que nem adianta com ponto, com detalhe, falar. Você tem que deixar um videozinho tutorial. Para ele dar uma assistida e fazer as coisas. Daí funciona aquela pessoa. Então primeiro eu tenho que descobrir quem é o meu familiar. Quem é que eu tenho em casa. Quem é o meu marido, a minha esposa. Quem são os meus filhos. Quem é a pessoa que eu tenho dentro do meu lar. A pessoa ela tem um raciocínio mais rápido, mais devagar. Olha o que o Paulo diz no 9. Vamos lá todo mundo junto? Assim também vós, se com a língua... Olha o que o Paulo falou. Não pronunciares palavras bem o que, pessoal? Inteligíveis. Ou seja, de fácil compreensão. Eu vou ter que aprender a me comunicar com essa pessoa. Como se entenderá o que você diz? Porque você vai estar como falando com o quê? Quem é que está cansado de falar com as paredes? Diga glória a Deus. Então eu preciso mudar a minha forma de se comunicar. Aí você sabe qual é o horário de ligar para o teu marido? Para perguntar da janta? Quando o processador dele, a mulher... Depois do café da manhã, o processador já está na janta já. O almoço já está batido, é capaz dela já ter comprado, está quase pronto. Ela já está na janta. Sabe qual é o horário que teu marido vai funcionar? Pega ele 1 hora depois que ele almoçou. Sabe, a comida já está fazendo a digestão, ele já tomou o café da manhã, já almoçou. Aí tu liga, 3 da tarde, amor, o que você quer para a janta? O café da tarde você não se preocupa, que o homem às vezes nem pensa no café de vez em quando, nem. Às vezes ele nem pensa no café, porque ele chega em casa, o pão está lá. Ele acha que o armário produz pão. Porque sempre quando ele chega tem pão no armário. E aí o seu marido ele é incrível, ele acha que o armário é que produz pão, que a mulher chega ali num toque de mágica, plift, porque sempre quando ele chegou tem pão no armário. É que na casa que ele morava ele não sabia que a mãe dele comprava e a mãe dele nunca falou para ele que quando ele casar, o armário não produz pão. Amém? Ele queria até dar uma regada no armário, porque ele pensou que saía, não, avisa ele que não produz pão, ele não sabia que na casa dele talvez era a mãe dele comprava ou o pai, talvez o pai era mais ativo. Mas daí o homem quase não pensa no café, porque ele chega, está sempre lá, tem as coisas na mesa. Aí você fala com ele da janta nesse horário. Aí ele vai te dar uma boa opinião. Então eu tenho que saber quem é o meu familiar. Porque às vezes o teu familiar é uma pessoa que não dá para você ir trocando de assunto sem dar uma pista. Porque se você começar, amor, 8 da manhã o João foi lá, fez isso, aquilo e tal. Ele comprou agora, tu nem sabe, o vendedor Gilberto, meio-dia, tal. Bah, e o porteiro Paulo, às 5, ele já está perdido. Acabou. Se você não parar e começar, amor, primeiro o cliente, 8 da manhã, o nome do cliente é João. Agora parou, trocou o assunto, tá? Vira. Agora nós vamos para o fulano de tal. Tal horário. Agora acabou esse assunto, troca. Ó. Lembra do fulano? Tá dando uma ajuda para ele está puxando lá no raciocínio. Lembra tal, que eu te falei aquela vez? Ah, não lembrou? Tá, então vou te dar uma dica. Agora vamos falar desse assunto. Ele vai entender você. Agora, se vai trocando, não funciona. Eu não sei quem é o meu familiar. E eu vou ter que ter sabedoria para falar com ele. Sabedoria para conversar. Porque às vezes, na tua cabeça, se você está em casa e você olha o varal cheio de roupa, você está sentado no sofá, está lá e tal, você está cheio de roupa. Na sua cabeça, você enxerga na frente. Pai, eu vou recolher essa roupa para o meu familiar. E o teu familiar? Às vezes tu botou a roupa no varal de manhã. E se tu chegar de noite, onde que a roupa está? Dura de tanto pegar sol. Porque a pessoa não enxerga na frente. Ela não é capaz de recolher. E ainda tu tem que saber quem é o teu familiar. Porque às vezes tu ligar, fulano, recolhe a roupa para mim. Teu familiar vai recolher, mas quando tu chegar, o que ficou no varal? Esprendedor. Vai pegar chuva, vai pegar sol. Se tu não enxergar, vai ficar lá. Daqui uns dias tu quer usar, tá tudo podre. Porque o familiar, pastor, mas para mim é óbvio. Recolheu roupa, pega o prendedor e bota no cestinho mágico. Para você é óbvio.
Agora olha para o irmão do lado e pergunta: mas quem é o teu familiar? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem é que mora na tua casa? Não sei. É você que sabe, eu não sei. Agora, quem é o teu familiar? Ah, pastor, mas para mim é óbvio. Recolheu a roupa, tirou o prendedor. Para que deixar no varal pegando chuvas? Para você é óbvio, para o teu familiar. Não é? Fulano, dobra a roupa para mim. Ah, pode deixar, você chega lá. Ah, não acredito. É que para você é óbvio. Mas e para o teu familiar? É que às vezes você é um computador de última geração. O familiar ainda está em 1990. Sabe? Demora, tem que ir dando dica para ele funcionar. Então eu tenho que descobrir quem é o meu familiar e aprender a me comunicar com essa pessoa. Aprender a falar com essa pessoa, porque às vezes ela não tem essa visão. Às vezes, se você deixar, está lá a louça, está lá a roupa na máquina, você chega, você saiu de manhã, a pessoa estava no sofá. Quando você volta de noite, onde que ela está? No sofá. E onde que a louça está? Na pia. Isso te dá alegria ou raiva? Dá raiva. Porque você olha, pô, mas se não mandar, não faz? Você vai ter que descobrir quem é o seu familiar. Se o seu familiar é uma pessoa que você tem que mandar, se o seu familiar é uma pessoa que faz as coisas, você vai ter que descobrir para se comunicar com essa pessoa. Eu estou falando com as paredes porque eu não aprendi. Tem familiar que você tem que sair de casa e deixar uma listinha. 9 da manhã, fazer isso. 10 horas, aquilo. Amor, por favor, pede a bombona d'água. E você tem que deixar o número do telefone, o valor, tudo certinho. E ainda tem que escrever. O dinheiro está na segunda gaveta. Tu abre lá e pega, tá, para pagar. Porque às vezes tu nem fala onde está o dinheiro, a pessoa também não sabe. Se você não falar, a pessoa não é capaz de pensar. Então você tem que descobrir quem é o seu familiar. Aí você tem que deixar tudo por tintim. Por favor, estende tal horário, olha a máquina, talvez tal hora vai estar pronta. E às vezes se você deixar anotadinho, a pessoa faz. Se não, o familiar não faz, ele não é criativo, ele não vê na frente, ele não enxerga, ele só faz o que é mandado. Você tem que descobrir quem é o seu familiar. Pastor, lá em casa é terrível. Por quê, irmã? Porque quando eu vou lavar roupa, eu tenho que ir no guarda-roupa cheirar o sovaco das camisas do meu marido. Porque o meu marido não aprendeu que camisa se usa uma só vez. Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga: camisa se usa uma vez só. Graças a Deus que isso não acontece na casa do povo aqui. Né? Que não chega lá, o homem usa 3 vezes a mesma camisa, a mulher vai lavar roupa, ela tem que passar no guarda-roupa, dar uma fiscalizada, dar uns gritos com ele e dizer: eu já não falei? Porque se deixar por ele, ele usa 3 vezes a mesma camisa. Você tem que dar uma cheirada no sovaco. Fora quando você não tem que passar pelos sapatos, porque o que ele deixa dentro do sapato? E às vezes está usando até ficar dura, depois não sabe, está com um chulé de urubu terrível. Depois está na igreja, está amarrado o diabo, está amarrado, amarrar você que usa 3 vezes a mesma meia. Daí a pessoa não sabe, então você tem que descobrir quem é o seu familiar. A minha pergunta é: quem é que você tem na sua casa? Às vezes o seu familiar, ele pensa que a xícara que ele bota no braço do sofá, ele pensa que tem um compartimento mágico, que ela cai ali por baixo e vai parar na pia. Porque na casa da mãe dele, quando ele deixava a xícara ali, ela desaparecia. Ele ia no banheiro, quando ele voltava, opa, mágica. Eu boto aqui, ela some. Agora ele casou, ele botou, já tem 3. Pô, mas nenhuma some aqui em casa. Porque na casa que ele está morando agora, a esposa não faz o que a mãe dele fazia. E ele vai ter que criar um hábito de usou, vai lá e bota onde? No lugar. Porque às vezes a moça, na casa que ela morava, ela jogava o calçado assim no tapete, ela ia no banheiro, quando ela voltava, opa, tapete mágico, sumiu. Claro, na casa da mãe dela era assim. Agora ela casou, jogou o calçado, o marido deu uma tropeçada, já deu uma xingada nela. Bota no lugar. Ué, mas eu pensei que o tapete era mágico. Não, na tua casa, da tua mãe era, porque quem é que juntava? A tua mãe. Então eu tenho que descobrir quem eu tenho na minha casa. Quem você tem no seu lar. E aprender a se comunicar com essa pessoa. Pastor, o meu familiar tem que mandar. Se não mandar, não tem visão, não faz. Então você vai ter, e às vezes não adianta falar. Tem até um ditado que diz que para um bom entendedor, meia palavra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem em casa um bom entendedor? Um entendedor mais ou menos? Ou um que não entende nada? É o que você vai ter que começar a descobrir quem é o seu familiar. Quem é o teu marido? Quem é a tua esposa? Quem é o seu filho? Quem é a sua filha? Um bom entendedor? Sabe quando o casal está entrosado, às vezes você só dá uma olhada para a esposa, ela já sabe o que você quer, ela vai lá e faz.
Você está entrosado, a esposa chegou lá, sei lá, uma conta, um negócio, ela, amor, eu já peguei aquele boleto para ti, tá aqui, olha, eu já até paguei, já te dei uma força. Isso é quando o casal está jogando como? Junto. Já peguei aquele boleto, a gente tem conta junto, olha, já paguei aqui, já paguei outro, não precisa pagar, tá? Já está pago, já dei uma força, chegou, eu quis te ajudar. Você vê a mulher trabalha junto com você, esse é o casal que está entrosado. Você dá uma olhada, a pessoa já sabe o que você quer. O problema é quando não está entrosado. Pastor, lá em casa eu olho, dou uma olhada, olho de novo. Vamos lá, faço até gesto, mas lá em casa não funciona, pastor, a coisa está séria lá em casa. Então a gente vai ter que ter sabedoria. Leia o versículo 9. Como é que diz o versículo 9, pessoal? Assim também vós, o que diz a Bíblia? Se com a língua não pronunciardes palavras bem o que, pessoal? Inteligíveis. Eu vou ter que ter muita sabedoria para me comunicar com meu familiar. Se eu não me comunicar com sabedoria, eu vou estar falando com as paredes. E nós estamos cansados de falar com as paredes. Aí diz aqui, como se entenderá o que você diz? Porque estareis como que falando ao que, pessoal? Ao ar. Tem coisas que para você é óbvio, mas para o seu familiar não. Tem coisas que para você é só falar uma palavra. Você já sai fazendo e você faz mais do que pediram. E o familiar? Se tu falar só uma palavra, ou ele não faz ou faz tudo errado. Porque você vai ter que aprender a explicar tintim por tintim. Porque você descobriu que em casa o processador do seu familiar é um pouco mais devagar. E às vezes a memória está curta. Você tem que orar a Deus e pedir, Senhor, faz um upgrade nesse homem, hein? Dá uma força em casa e me ajuda. Provérbios 25. Vamos lá. Pastor, o que eu faço com as camisas que toda hora eu tenho que cheirar o sovaco no armário? Já falei 2 vezes que não é. Meu pai, pastor, eu estou perdendo os cabelos. Quantas vezes já disse que não se usa camisa 2 vezes? Eu olho o colarinho da camisa e chega a estar preto, duro, pastor. Porque o homem disse, não, eu usei só para ir ali na esquina rapidinho, vou pendurar ela, depois eu uso de novo. O que eu faço, pastor? Sabe o que você faz? Imprime no computador uma placa e bota bem na porta do guarda-roupa. Camisa se usa uma só vez. Provérbios 25, vamos lá. E meia, pastor. Avisa ele que se tu encontrar no calçado, tu vai botar no lixo. Porque nem o sabão em pó está tirando o cheiro mais. Provérbios 25, vamos lá, pessoal. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Provérbios 25, versículo 4. Vamos todo mundo junto com o pastor? O que diz o 4 aqui, pessoal? Aí diz o 4 assim, tira da prata. O que eu tenho que tirar da prata? As escórias. E olha o que diz a Bíblia. E sairá um vaso para o fundidor. Então, irmão, conseguir limpar a prata, tirar o que não é bom, requer perícia, sabedoria, conhecimento. O nosso familiar é precioso para nós e para Deus. O que eu preciso agora? Saber usar os materiais e as ferramentas certas para conseguir lapidar essa pessoa e tirar o que é ruim. Conseguir fazer com que ele melhore, com que ele ou ela pegue em ritmo, com que o filho ou a filha comece a melhorar. Entender, poxa, para falar com essa pessoa não dá para ser meia palavra, porque não é bom entendedor. Tem que ser explicado, mastigado, tintim por tintim, detalhe. A pessoa vai começar a pegar. Ela começa a pegar hábitos, ela começa a melhorar, porque eu entendi quem é que eu tenho em casa. Então eu começo a tirar daquela pessoa as escórias, e ela vai se transformar num vaso, numa pessoa abençoada. Mas eu vou ter que ter sabedoria para conversar com essa pessoa, saber qual é o grau de maturidade, da mentalidade, porque às vezes a pessoa tem idade, mas a mente dela está para trás, não é avançada ainda. Às vezes a mente da pessoa não enxerga na frente, não tem criatividade. Se você não mandar, não faz nada. Às vezes até mandar tomar banho, você tem que mandar, ô amor, tu já tomou banho hoje? Eu estou limpinho, que limpinho nada. Às vezes você tem que mandar tomar banho, senão não toma, meu irmão. Trabalhou o dia todo, está suado, às vezes você tem que dizer, toma banho, que senão não tem jeito. Então eu tenho que descobrir quem é o meu familiar. Aí diz o 4, tira da prata. O que eu tenho que tirar da prata? As escórias. Agora, para trabalhar com a prata, a gente vai ter que pedir para Deus sabedoria. Me dê sabedoria, porque se você não tiver sabedoria para se comunicar, você vai falar com as paredes. E às vezes você está cansado de falar com as paredes na tua casa. Então peça sabedoria. Vamos comigo em Gálatas capítulo 1. Perdão, é Gálatas 6, tá? O capítulo é o 6. Sabedoria para se comunicar, a hora certa,
o bilhete certo, a maneira certa de chegar e falar com a pessoa. Já sabe, pastor, quando eu mandar recolher a roupa, eu já vou avisar. Recolhe o prendedor, senão vai ficar no varal. Então, sabedoria, você foi pegando. Você já não se estressa mais, que você já sabe as dicas que você tem que ir dando. E às vezes, se não dá dica, não funciona. Não adianta falar meia palavra, porque o entendedor lá não é tão bom. Gálatas capítulo 6. Todos acharam? E assim como tem homem, tem mulher também que é assim. Então tem que ter sabedoria para se comunicar com o seu cônjuge, com os filhos, com a família. Comunicação eficaz é fazer com que essa pessoa te entenda. E às vezes, para te entender, você tem que mudar a maneira que você iria falar. Talvez uma maneira mais explicada faz a pessoa compreender melhor. Vamos lá? Gálatas 6, versículo de número 1. A Bíblia diz assim, pessoal: irmãos, olha o que a Bíblia diz. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma o quê, pessoal? Ofensa. Ai, às vezes a gente fica ofendido com o familiar, chateado com o familiar, porque você pediu tal coisa e não fez, você falou tal outra, ele não te entendeu, ela não te entendeu. Então a Bíblia está dizendo, se nós fomos surpreendidos com uma ofensa, a gente fica, pastor, fiquei irado, cheguei em casa, falei, faz isso, faz aquilo, saí, estava no sofá, voltei, estava onde? No sofá, Jesus, pastor, subiu o sangue, olhei para o cabo de vassoura, para a cabeça dele, cabo de vassoura, fiquei pensando, vamos lá, segura na fé aí. Aí diz aqui, vós que sois o que, pessoal? Espirituais. O que a Bíblia diz? Encaminhai o tal com espírito do quê? Mansidão. Deus está dizendo, seja manso. Não adianta você brigar, guardar raiva, ira. Se comunique com sabedoria. Aí a Bíblia diz, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também o que, pessoal? Tentado. E é verdade, às vezes vem uma ira, uma raiva, uma vontade de falar tal coisa. Não adianta. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a gente ter sabedoria na maneira de se comunicar com essa pessoa. Entendi. Não adianta botar só os pontos, tem que anotar, tem que escrever, tem que dizer até onde está o dinheiro. Se eu não falar que está na segunda gaveta, não enxerga que está lá o dinheiro. E às vezes você tem que falar para o seu familiar até o valor que vai ter de troco. Porque se tu não falar, nem o troco não confere, passa a perna nele ou nela. Então às vezes você tem que falar até o troco. Tá, vamos lá, versículo 9. O que a Bíblia diz aqui? Lê com o pastor o 9, o que está escrito, pessoal? E não nos cansemos de fazer o quê? Ô, pastor, eu estou cansado. Você sabe que... Por que a gente se cansa? A gente se cansa de fazer um esforço que não tem resultado. Porque todas as vezes que o meu esforço tem resultado, ele é um esforço que não me cansa, é um esforço que me estimula a continuar. O cansaço ele é gerado pelo esforço sem resultado. Então, às vezes, o meu cansaço é pela falta de comunicação. Porque eu estou falando com as paredes. E a forma que eu me comunico, que eu passo, que eu falo, é uma forma que aquela pessoa não está entendendo. E eu vou ter que pedir para Deus o quê? Sabedoria para aquela pessoa me compreender. Então, quando você falar, você agir, vai parar o cansaço. Você aprendeu que tem que ser detalhado. Você aprendeu que no meio do dia tem que ligar para fazer um reforço no favor que você pediu. Você vai parar de se cansar. Porque você vai acostumando que tem que ser detalhado, tem que ligar, tem que fazer isso. Você vai pegando o costume e daqui a pouco a pessoa engrena. Falei, é que nem carro velho, você dá uma empurrada, daqui a pouco pega. Aí diz o 9, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Pastor, estou cansado. Ore a Deus, não deixe de buscar, não deixe de se aproximar do Senhor, não deixe de pedir força para que o Senhor ajude você. E o final, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, o que a Bíblia diz? Ceifaremos. Então continue plantando, continue falando com detalhe, se comunicando com eficácia. E daí diz o final do versículo, se não houvermos o que, pessoal? Desfalecido. Não permita que o inimigo desanime você. Sua família é uma bênção. Você tem que saber usar as ferramentas certas para ajudá-los. Aprender a se comunicar com eles. Não adianta. Se o meu carro é mais veloz e eu estou indo para uma viagem e eu convidei alguém para ir comigo, às vezes o meu carro poderia andar numa velocidade tremenda, mas para que o outro atrás de mim me acompanhe, o que eu tenho que fazer com o meu carro? Diminuir a velocidade. Mesmo que eu tenha mais motor, mais potência, mais cavalaria, mesmo que ele seja melhor em tudo, até para fazer curva, eu vou ter que andar mais devagar para que o outro consiga caminhar junto comigo. Então eu vou ter que pedir sabedoria para me comunicar com o meu familiar, porque às vezes ele não pensa como eu penso, ele não raciocina rápido como eu raciocino, ele não enxerga na frente como eu enxergo, e às vezes o seu familiar não é que nem você que tem iniciativa, ele só faz se ele for mandado. Então você vai ter que pedir sabedoria para conseguir lapidar essa pessoa
com Deus, claro que Deus vai transformar ela e essa pessoa começar a ser uma pessoa muito melhor. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.